Graças, paz, irmãos e irmãs. Nós estamos no dia 8 de outubro, no nosso projeto Vida com Deus, leitura da palavra em jejum. Nós começamos ontem o livro do profeta Oséias e hoje nós vamos na sequência do capítulo 5 ao capítulo 8. Nós já vimos aqui que Oséias era um profeta que profetizou no Reino do Norte no ano 721 a.C. Ele fala aqui do castigo de Israel pela idolatria. Logo de início, como nós vimos ontem, né, nos capítulos 1, no primeiro capítulo, né, no versículo 2, Deus determina que Oséias se case com uma prostituta e que tenha filhos com ela. Isso representa a infidelidade de Israel. No capítulo 5, ele nos fala aqui da repreensão aos sacerdotes e príncipes. Então Deus repreende o sacerdote e os príncipes. Israel não está oculta. Eles achavam que aquilo que eles estavam fazendo, Deus não estava vendo. Mas nós vemos aqui nos versículos 3 e 4 que o Senhor conhece Israel, mas os israelitas não conhecem o Senhor. No versículo 6 e 7, eles levam as ofertas, rebanho, gado, e sacrificam ao Senhor, mas eles não encontram o Senhor porque o Senhor se afastou deles. Todo esse capítulo 5 nós vamos ver que está se tratando de adultério do alto escalão. Ele está falando aqui dos sacerdotes e dos príncipes. Então vejam bem, mas mesmo que tudo isso aconteça, Deus é misericordioso e sempre busca perdoar Israel. Então há um apelo para que eles se voltem ao Senhor, para que eles sejam levantados, perdoados. Mas no capítulo 6 vocês verificam aí um Israel obstinado, né? Um Israel que não tem uma conversão sincera, né? Os pecados de Israel aí no capítulo 6 são piores que simplesmente violar a lei, né? Os israelitas repudiam a graça, a aliança graciosa que Deus deu a eles, né? Fez com eles. Mas nós não, porque nós sabemos exatamente o que Deus fez e o que Deus faz e o que Deus ainda vai fazer, né? Nós temos esse entendimento e é por isso que a gente, agora que nós temos essa aliança eterna, né? Nós não podemos perdê-la e aí então nós temos que seguir o versículo 3 do capítulo 6 que diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. No capítulo 7, na sequência, nós vimos aqui que os israelitas são transgressores da aliança. Então é um pecado mais grave ainda, né? Logo no início aqui, nos 2 primeiros versículos, nós vamos ver aqui: quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. Versículo 2: não dizem no seu coração que eu me lembro de todas a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos o cercam, acham-se diante da minha face. Então eles acham, né, pensam que estão ocultos, mas na verdade Deus está vendo a sua iniquidade. As ações descritas então em todo esse capítulo 7, elas ilustram que não há nenhum sinal de remorso, ou seja, os israelitas fazem as coisas como se Deus não estivesse vendo, né? E eles não se arrependem. Do versículo 4 ao 16, nós encontramos aqui 4 metáforas, levando ao leitor a entender a infidelidade, o Israel infiel. Então, do 4 ao 7, vocês leram aí o forno do padeiro. Então, Deus compara Israel ao forno do padeiro. Do 8 ao 10, ele compara o pão que assou de um lado só. Ele fala que Efraim é um pão que assou de um lado só, ou seja, não dá para comer, né? Ele fala que Efraim é uma pomba ingênua, no versículo 11. É uma pomba ingênua e sem entendimento. E ele fecha no último versículo, que é o 16,
dizendo que Efraim é um arco defeituoso. Ou seja, eles se voltaram, mas não para o Altíssimo. Eles são como um arco defeituoso, que não acerta o alvo. E é essa hipocrisia, né, que a gente vê então no capítulo 8, que mostra então o castigo de Israel. Né? O povo de Israel, ele podia afirmar até que ele conhecia Deus, o Senhor, mas as ações deles mostravam totalmente diferente. E a gente pode ver também nesse capítulo 8, lá no versículo 7, aquele ditado popular que todo mundo fala, né? Semeia vento, colhe tempestade. Não é só um ditado popular, e sim uma palavra bíblica, né? E outra coisa que a gente pode acrescentar nesse 8º capítulo é que, em razão da transgressão da aliança, o castigo está próximo. Você pode ver isso já no versículo 8, que ele fala assim, ó, coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem, ameaçador como uma águia, sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Né? Se toquem a trombeta, fiquem alerta, né? Despertem, atentem-se, né? E aqui nesse versículo em especial, a águia tem um símbolo aí do agressor, né? De um país estrangeiro que vem em ataque. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.